Atenção! Começa agora uma teleaula de inglês do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Nosso assunto de hoje é o Simple Present, o tempo verbal que serve para a gente descrever as ações que ocorrem frequentemente. Nós vamos lembrar como usar os verbos corretamente de acordo com os pronomes. Vamos recordar as estruturas das frases afirmativas, negativas e interrogativas. E o nosso passeio turístico de hoje será na capital da Austrália, a cidade de Canberra. Hi, eu, a Beth e o Bob vamos fazer uma brincadeirinha para você recordar o Simple Present. A brincadeirinha é muito simples. Um de nós faz uma mímica para mostrar um tipo de profissão. Os outros têm que adivinhar que profissão é essa que a pessoa que está fazendo a mímica está representando. Eu escolhi 3 profissões e escrevi aqui neste papelzinho. Olha só, vocês não podem olhar, hein? Esta é uma profissão. Esta é outra. E esta é uma outra. Agora cada um tira um papelzinho e a gente começa a mímica. I go first. Alright, você começa, Bob. Are you ready, Mom? Yes, I am. Let's go. Alright, Bob, what do you do? Oh, that's easy. You are a secretary. You answer the telephone, you type letters. Very good. That's right, Mom. Okay, it's my turn now. All right, Mom. É a sua vez. What do you do, Beth? I know. You cook. No, you don't cook. Ela não é uma cozinheira. What does she do? Pictures. You take pictures. You're a photographer. You are right. What do you do? Do you paint pictures? I think he teaches. You're a teacher. Não. Ele não é um professor. What does he do? I know. You're a conductor. You're a conductor. Bravo, Bob. Viu como eu acertei? Ele é o maestro, a conductor. Bob is right. He's a conductor. He conducts an orchestra. E essa frase é um bom exemplo para a gente lembrar o Simple Present. What do you do? E what does he do? Estas frases estão na forma interrogativa do Simple Present. As perguntas no presente, em inglês, são diferentes das que a gente faz em português. Elas começam sempre com o auxiliar do ou does. O auxiliar does serve para os pronomes he, she e it. Preste atenção nesta pergunta. Does she know English? Como o sujeito da frase é o pronome she, a gente começa a pergunta com o auxiliar does. Depois vem o sujeito, que a gente viu que é o pronome she. Em seguida, vem o verbo principal, to know. E, por último, o complemento, nesse caso, English. O auxiliar do a gente usa para os pronomes I e you, no singular, e we, you e they, no plural. Pensa numa frase em que o sujeito é o pronome they. Do they play football? O auxiliar no começo da pergunta é o do, porque o sujeito que vem depois dele é o pronome they. O resto é igual ao de antes. Depois do sujeito vem o verbo principal, play, e no final, o complemento, football. O auxiliar também serve para a gente responder as perguntas de um jeito mais simples. Em inglês, a gente chama de short answer. Por exemplo, se a pergunta é Does she know English? A short answer afirmativa é Yes, she does. Na negativa, a short answer é No, she does not. Ou eu poderia dizer No, she doesn't, que é a forma mais comum de se usar numa conversa informal. Antes que eu me esqueça, tem mais uma coisinha que eu preciso falar sobre o Simple Present. O Simple Present também serve para descrever as ações habituais. Quer dizer,
as ações do dia a dia, tudo que faz parte da nossa rotina. Como, por exemplo, I work every day. Será que ficou claro? Vamos ver mais alguns exemplos. Como você faria estas perguntas em inglês? Você usaria o auxiliar do ou does nessas perguntas? Você estuda inglês? Do you study English? Você joga voleibol? Do you play volleyball? E na terceira pessoa do singular, como você faria? Ele fala inglês? Does he speak English? Ela joga voleibol? Does she play volleyball? Canberra é a capital da Austrália. Canberra pode até parecer uma cidade pequena se a gente comparar com outras capitais do mundo, mas na verdade, Canberra é a maior cidade da Austrália. De uma certa forma, a gente pode comparar a capital australiana com a nossa Brasília, porque Canberra também é uma cidade planejada e construída para ser a capital do país. Do mesmo jeito que aconteceu com Brasília, que é a nossa capital federal. Canberra começou a ser construída em 1913. O ponto central da cidade é o lago artificial Burley Griffin. O lago recebeu esse nome como homenagem ao arquiteto americano que fez o projeto da cidade. Outra coisa que faz Canberra se parecer com Brasília é que a maior parte da população que vive na cidade trabalha na administração pública. As maiores atrações visuais da cidade são os prédios. Os prédios que servem de sede para as embaixadas, a Casa do Parlamento e o edifício da National Library, a Biblioteca Nacional. Na nossa próxima teleaula, nós vamos voltar à Austrália e você vai conhecer a cidade mais populosa do país. Você sabe qual é? Tente descobrir até o nosso próximo encontro. Por enquanto, vamos ficar com a revisão? E atenção, se liga aí, que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você recordou o Simple Present. Você viu que esse tempo verbal é usado para descrever ações cotidianas. Você lembrou também que as frases interrogativas e negativas no Simple Present precisam do auxiliar do ou does. E na sessão Let's Travel Together, você conheceu Canberra, capital da Austrália. E como eu já disse antes, na nossa próxima teleaula nós vamos voltar para a Austrália e conhecer uma outra cidade daquele país. E aprender muitas e muitas outras coisas de inglês. See you there! Olá! Antes de acabar esta teleaula, nós queríamos falar sobre um assunto que afeta a todos nós. A água. De maneira geral, estamos acostumados a abrir uma torneira sempre que precisamos de água. E essa facilidade nos faz esquecer que a água pode acabar um dia. E para evitar isso, existem algumas medidas que todos nós podemos tomar. Por dia, cada pessoa precisa de 80 litros de água para matar a sede, realizar higiene pessoal, lavar roupa, cozinhar, etc. Mas nem todo mundo gasta só isso de água por dia. Muitas vezes as pessoas adotam um comportamento em relação ao uso da água como se ela fosse um recurso inesgotável. Por isso é importante que cada pessoa saiba qual é o seu consumo diário de água e mude os seus hábitos, caso esteja gastando muito. Por exemplo, quando usamos a água potável em nossa higiene pessoal, em um banho, temos que ficar atentos para não se esquecer do tempo e ficar mais do que o necessário com o chuveiro aberto, desperdiçando água. E medir o consumo é bem simples de fazer. Basta pegar uma conta de água, levar em consideração quantas pessoas moram na casa e fazer o cálculo de quanto cada pessoa gasta por dia. Sem esquecer que cada metro cúbico equivale a 1000 litros. É importante que todos se deem conta de como o desperdício de água que ocorre hoje pode afetar o nosso futuro. Economizar água não é apenas uma maneira de gastar menos com a conta de água, mas é também uma forma de ajudar a diminuir os problemas decorrentes da crescente escassez de água. A água é um problema de todos nós. Vamos fazer a nossa parte.